Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as leituras que eu fiz no mês de fevereiro. Gente, bora conversar sobre as leituras do mês de fevereiro. Como que foram suas leituras durante o mês passado? Vocês leram bastante? Leram algum livro interessante? Comenta aqui para a gente conversar um pouco a respeito dessas leituras. Eu não li tantos livros quanto eu gostaria. Foram ao todo 4,5 livros. Esse meio é por causa do calhamaço, né? O calhamaço que eu dividi para ler durante os meses de fevereiro e março. Então, não foram tantos livros assim, mas vim compartilhar minha experiência de leitura aqui com vocês sobre cada um deles. Então já deixa o like agora no começo do vídeo, se inscreve no canal caso estejam chegando por aqui agora e bora lá conversar. Vou começar pelos livros dos meus projetos. O livro do Stephen King da vez e também que se encaixa para o projeto de calhamaços é Desespero. E, gente, esse título se encaixa perfeitamente na história. Durante o mês de fevereiro, eu li 40% desse livro. E o título é devido ao nome da cidade, né? A cidade se chama Desespero. Mas mesmo se ela tivesse outro nome, também se encaixaria perfeitamente. Porque a gente fica tensa durante a leitura. Aqui os personagens, eles parecem que estão correndo perigo ou encontram algumas coisas estranhas por aí e deixa a gente super tenso. Então, o Desespero se encaixa aqui muito bem no título do livro. Eu não vou falar a respeito da história, gente, porque eu ainda não terminei. Vou deixar para conversar com vocês a respeito da história lá no vídeo de leituras de março, mas posso falar que a leitura está sendo bem fluida. Eu leio ouvindo o meu vídeo da técnica Pomodoro. Vou deixar o link nos cards para quem gosta de utilizar, né, o Pomodoro para ler, para focar a leitura. Eu adoro. E para ler esse daqui, como eu leio um pouquinho por dia, eu utilizo o primeiro intervalo de 25 minutos. Então, leio em torno de 15 páginas por dia. E assim, eu nem percebo, gente, de tão fluida que tá essa leitura. Eu sempre comento com vocês que os livros do King variam muito, né? Algumas histórias são mais densas que outras, mas essa daqui tá fluindo super bem. E eu estou gostando bastante. Já estamos no mês de março e eu estou aproximadamente 60%, em 60% do livro e estou curtindo muito. Eu ainda não consigo nem estipular o gênero do livro. Eu colocaria entre suspense e terror sobrenatural, porque ainda não sei direito o que está acontecendo ali naquela cidade. Ainda há um mistério acerca do que está acontecendo. Então, lá no próximo vídeo eu falo para vocês se trata de um suspense ou de um terror e se é mesmo sobrenatural. Depois comento mais então sobre Desespero. Para o projeto da Agatha Christie, o livro da vez foi O Adversário Secreto. Gente, eu não tenho muita experiência ainda nos livros da autora, mas posso dizer que, sendo esse a minha terceira leitura dela, ele foi diferente dos outros dois, porque aqui a gente não tem, no começo da história, um assassinato e depois alguém investigando, né? Aqui a gente tem um casal também investigando, isso é bem diferente. Logo no início do livro, aqui na introdução, que aliás, vou abrir um parênteses, gente. A introdução aqui, eu achei que ela tem muito spoiler. Não somente deste livro, mas de outros livros que contêm os personagens, que também são com os mesmos personagens. Eu pulei, eu não li, eu comecei a ler acho que as 2, 3 primeiras páginas da introdução, aí eu notei que falava demais, passava informação demais, e eu parei. Mesmo depois que eu concluí a leitura do livro, eu não voltei para ler a introdução, porque fiquei com esse receio de pegar spoilers dos outros livros. Então fica aqui a dica, se você, assim como eu, não gosta de spoiler, não gosta de saber antecipadamente sobre as histórias, né, não leia a introdução, gente. Mas no comecinho dessa introdução, fala uma coisa interessante, uma curiosidade, que esse daqui, que a Agatha Christie foi uma das únicas autoras a escrever um livro
cuja investigação é feita por um casal. Aqui a investigação é feita pela Tuppence e pelo Tommy, que inicialmente na história são velhos conhecidos, né? São amigos, e que eles estão desempregados, não estão muito bem assim de dinheiro, precisa ganhar dinheiro, e aí eles têm uma ideia de colocar um anúncio no jornal oferecendo, né, o serviço deles para investigar algo. E logo eles recebem uma resposta, um retorno, para investigar uma mulher que está desaparecida e que tem em sua posse uma informação super importante que pode mudar o rumo da guerra. Porque assim, o livro foi escrito em 1922. Então a Agatha Christie colocou como cenário, né, a Primeira Guerra Mundial. Então essa mulher que está desaparecida, ela tem uma informação importante e tem várias pessoas querendo encontrá-la. Algumas delas foram as que escreveram para eles, para ajudar a procurar por essa mulher. E o legal é que, assim, os dois são inexperientes, né? Eles não são detetives. Então, eles agem de modo intuitivo, né? De acordo com o que eles imaginam que precisa fazer ali naquele momento. Então, eu achei bem interessante, gostei de ler uma história em que a investigação é feita por duas pessoas, e são duas pessoas bem diferentes, eles pensam de formas diferentes, e mesmo assim a investigação acaba dando certo. E chama adversário secreto porque uma dessas pessoas que quer encontrar essa mulher desesperadamente é o Mr. Brown, que tem a sua identidade desconhecida. Por isso que ele é um adversário secreto. Mesmo as pessoas que trabalham para ele, a maioria não conhece a sua identidade. Então, gente, eu achei muito legal a história. Achei diferente, como eu falei. E mais uma vez, não consegui decifrar o enigma, não consegui adivinhar quem era esse adversário secreto. Imaginei que fosse uma pessoa desde o início, mas no final acabei errando. E a gente fica discutindo ali no grupo, porque eu tenho um grupo, né, de outras pessoas que quiseram ler comigo, entrar comigo nesse projeto, ler os livros da autora em ordem de publicação. E a gente fica ali conversando e a maioria não consegue mesmo adivinhar. A autora, ela consegue criar um mistério muito bom pra gente, pra confundir a nossa cabeça e não deixar que a gente adivinhe. Vamos ver se até o final do projeto eu consigo adivinhar algum mistério, né, dos livros. Tem, acho que 5 livros, pelo que eu me lembro, que eu li na introdução, com esse casal. E estou muito curiosa para ler o próximo. Como eu tinha falado, né, é raridade no mundo da literatura a um autor escrever um livro de mistério, de investigação, com um casal. Então eu achei bem diferente ler. Eu acho que essa foi a minha primeira experiência com duas pessoas ali, um casal investigando. Eu achei bem interessante. Então, gostei bastante. Esse daqui eu dei 4 estrelas para ele. Para o desafio do mês, que era ler um livro cujo título possuía um número, eu escolhi 27 Dias, da Alison Gervais. Não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome da autora. Ele é um suspense juvenil, em que a protagonista, a Hadley, ela, quando chega na escola um dia, descobre que um colega seu acabou cometendo suicídio durante a madrugada. E ela fica bem impactada, apesar dele não ser muito próximo dela, não se falarem muito. Eles fizeram uma aula juntos, algo assim, mas isso impacta ela não para de pensar nisso. E ela acaba indo até a missa, né, ali o velório, e lá a morte propõe que ela volte 27 dias no tempo para tentar impedir que o Arthur tire a própria vida. E ela aceita voltar, fazer essa viagem no tempo. Então a gente vê na história esses 27 dias correndo e as tentativas da Hadley de fazer com que ele mude de opinião, com que ele não chegue nem a pensar nisso, né, nessa hipótese. E a gente vai ver também um romance acontecendo, o que me surpreendeu, não esperava isso aqui no livro. A gente vai ver muito da família também, um pouco da dela, mais da dele.
para entender o que fez com que ele pensasse nisso naquele dia. E, gente, eu achei, assim, a premissa interessante. Eu estava muito curiosa para ler esse livro, já faz um tempo. Mas ele acabou não sendo tudo o que eu imaginava. Achei que foi um pouco fraca a história. Eu esperava um pouco mais. Eu gostei do Archer. Eu achei que ele, apesar dele ter amolecido um pouco no final do livro, ele manteve, né, a sua essência. Dá pra enxergar o Archer no início, no final do livro. O que eu não gosto é quando... Eu falei isso pra vocês em Vergonha. Eu não gosto quando a autora modifica completamente o personagem, que você mal reconhece ele no final, diante de um romance, eu quero dizer. Mas a gente consegue enxergar o Archer do início no fim. Então eu gostei disso. E a Hedley, ela me incomodou um pouco, porque ela não conseguia completar a sua fala muitas vezes. Ela parava no meio da frase, ou ela falava... ela não conseguia se expressar direito, nem com a própria amiga. Enfim, não era nem a dificuldade diante da conversa com o Archer, era diante de qualquer assunto, em qualquer momento. Isso às vezes me incomodava. O seu comportamento passivo demais ou os diálogos fracos dela. E isso aconteceu muitas vezes, ela não conseguir concluir as frases. E o final, eu achei que parecia um final de sessão da tarde. Assim, não posso comentar muito, né, pra não dar spoilers, mas... Foi uma história, assim... Tudo aconteceu de modo um tanto fácil, digamos assim, sabe? Provavelmente por ser um livro juvenil. Geralmente, dependendo de como é escrito, isso não me incomoda. Eu falei isso, acho que foi em Manual de Assassinatos para Boas Garotas, num dos livros. Geralmente histórias de suspense que são assim, infanto-juvenis ou juvenis, tem um tanto das coisas ocorrendo de modo mais fácil. Mas aqui eu achei que podia ter acontecido alguma coisa diferente, sabe? Eu esperava alguma coisa assim, mas foi um filme de sessão da tarde mesmo. Acho que é um livro gostosinho de ler assim para passar o tempo, mas não é uma grande história, sabe? Poderia ser um pouco melhor, achei que foi um pouco fraco. Mas eu não achei o livro ruim, eu dei 3 estrelas e meia. Eu acho que vale ler, conhecer, para tirar a sua própria opinião. Vocês já leram esse livro? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, para quem já leu. O livro que eu li com um clube entre suspenses em fevereiro foi A Camareira, da Anita Prose. Aqui a gente tem um suspense em que a protagonista, ela é uma camareira, ela se chama Molly. E ela, logo no comecinho, a gente vê que ela é um tanto diferente. A gente até achou que ela tinha algum nível de autismo, porque ela tem dificuldade em socializar e conversar com outras pessoas. Ela entende tudo ao pé da letra, sabe? Por exemplo, quando alguém tá rindo, ela vai e pergunta: você tá rindo de mim ou você tá rindo comigo? E a avó dela ajudava ela a diferenciar se as pessoas estão tirando sarro dela, se as pessoas estão falando de forma legal, gentil. Porém, no início, a avó tinha acabado de falecer fazia pouco tempo, então ela estava meio que sozinha, ela não tinha muitos amigos, né? Alguém que ajudasse ela nisso, continuar fazendo o que a avó sempre fez. Então, ela era uma personagem muito inocente, né, aparentemente, e a gente achou que ela tivesse, né, alguma coisa, mas não foi dito na história, então não sei, talvez fosse só uma característica dela. E ela trabalhava num hotel luxuoso e que em determinado momento ela entrou no quarto para fazer a limpeza e se deparou com um hóspede morto. E por ela ser como ela é, ela logo foi vista como suspeita. Porque assim que ela entrou no quarto, ela já foi tocando no corpo para ver se estava tudo bem, se ele só estava dormindo. Ela achou inicialmente que ele estava dormindo. E continuou ali organizando, então ela tocou em muita coisa, tirou
né, mexeu ali na cena do crime. Então, ela acabou sendo a suspeita número 1. E conforme o andar aqui da história, a autora, ela começa a escrever de uma forma que deixa a gente bastante confusa, que não dá para entender se realmente ela é inocente mesmo ou se ela fez alguma coisa. Ela começa a falar umas coisas que deixam a gente meio na dúvida, que a gente para pensar assim, opa, pode ser que ela seja a culpada mesmo e a gente tá achando que não. Então, eu achei bem interessante a premissa do livro. Eu gostei bastante da história também. A escrita da autora é muito boa, gente, é muito gostosa. É um livro assim que você lê bem rapidinho, folheia, lê e nem percebe que passou o tempo. É uma trama com bastante mistérios, que, como eu falei, né, deixa a gente em dúvida sobre várias coisas, inclusive sobre a honestidade da protagonista. E esse daqui, gente, é o livro de estreia da autora. E eu sempre levo em consideração isso na hora de avaliar, que eu achei muito bem escrito. Só não curti muito o desfecho, a revelação final eu não curti muito, mas toda a trama, toda a parte em que a gente não sabe em quem pode confiar ali, qual personagem é confiável ou não. Tem vários personagens que a gente coloca o pé atrás, sabe? Tudo isso eu achei bem legal, mas o desfecho eu achei que poderia ser diferente. E tem continuação. Deixa eu confirmar aqui o nome do livro, porque ainda não foi lançado aqui no Brasil. Lançou lá fora no finalzinho do ano, acho que final de novembro, se não me engano. E em inglês se chama The Mystery Guest. Tomara que a Intrínseca traga aqui para o Brasil essa continuação, pra gente ver, né, como é que está a Molly, o que aconteceu em sua vida depois do caso aqui do hotel. E por último, mas não menos importante, eu li A Fúria, o novo suspense do Alex Michaelides. Tem vlog aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards. Inclusive o vlog é bastante especial porque eu mostro como foi a minha viagem para Monte Verde. O primeiro vlog desse tipo, gente. Vão lá conferir e deixa nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram de vlogs mais assim. E então lá eu conto pra vocês como é que foi, um pouco sobre esse livro, como é que foi a minha experiência. Então eu não vou me aprofundar muito aqui. Só vou comentar o seguinte. Aqui a história ela é narrada pelo Elliot. Ele conta pra gente que a Lana, que é uma ex-artista de cinema, convida algumas pessoas, alguns amigos, para passarem uns dias em sua ilha na Grécia. E lá acaba ocorrendo um assassinato e a gente fica nessa de saber quem foi que morreu e quem é o assassino. Mas a história é muito mais do que isso. Ele mesmo fala no começo do livro, né? Não é sobre quem matou ou quem foi a vítima, mas sim sobre motivações, né? A motivação do assassino. E então ele conta pra gente toda a história. O Elliot, ele é um narrador bem diferente, ele conta em primeira pessoa a história. Ele não é um personagem que a gente acaba morrendo de amores por ele, sabe? Desde o começo do livro, ele narra de uma forma bem informal. Ele fala que ele quer contar a história como se a gente estivesse sentado num banco de um bar, tomando uma bebida juntos, uma conversa informal, sabe? É assim que ele narra a história, como se estivesse conversando com a gente. Então, teve gente que eu vi que não curtiu tanto esse tipo de narrativa. Eu já gostei, eu achei diferente. Sai um pouco de como é a narrativa desses livros, né? E ele contando dessa forma, a gente entende um pouco mais, né, sobre os personagens. Enfim, gente, vão assistir lá o meu vlog, porque lá eu comento bastante no final sobre a minha opinião, sobre o que eu achei, né, do livro, da história, tudo é sem spoiler, então pode assistir sem problemas. E, gente, eu vi muitas pessoas comentando que entraram na leitura e que no final ou não curtiram, não foram tudo que elas acharam que fosse. Eu acho que quando a gente gosta muito de um livro e quando o autor lança um novo livro, a gente já entra com expectativas altas.
Eu gostei muito de A Paciente Silenciosa. Foi um livro que fez sucesso, né? Muita gente gostou. E foi o primeiro livro do autor, né, gente? Então, assim, depois, conforme ele escreve novos livros, a gente fica com a sensação que a gente teve ao ler A Paciente Silenciosa. E para quem curtiu demais, quer ver algo parecido, né? Ele não chega aos pés de A Paciente Silenciosa. Para mim, ele é o top 1 do autor. Não, nem as musas, nem ele conseguiu tirar esse primeiro lugar. Mas eu achei melhor do que as musas. Mas o que eu quero passar para vocês é que entrem na leitura sem expectativas, sem fazer comparação com outros livros dele. É um livro narrado de forma diferente, é um livro que tem uma proposta diferente. Então, apesar de ter acontecido um assassinato e a gente desconhecer tanto o culpado quanto a vítima, e isso, né, é uma coisa comum, eu achei que foi diferente. E uma coisa que eu achei super legal é que depois que você termina o livro, quando eu terminei o livro, eu falei isso no vlog pra vocês. Assim que eu terminei de ler, eu voltei lá pro começo, pro capítulo 1, pros capítulos iniciais ali, e reli algumas partes, e é impressionante, gente, algumas coisas que ele contou pra gente no início, e que a gente deixou passar, não fazia tanta diferença ali naquele começo de história, mas depois que a gente descobre no final o que aconteceu, né? Como que foi tudo, é super esclarecedor, assim, o que se a gente reler esse comecinho. Então, assim, eu gostei muito do livro, diferente de algumas pessoas. Eu entendo isso que eu falei pra vocês. Talvez as expectativas eram enormes diante de uma estreia do autor sensacional, né? Ele surpreendeu muita gente em seu primeiro livro. Então, fazer essa comparação, entrar nesse livro para comparar com o primeiro, é uma coisa ruim que pode decepcionar muita gente. Então, gente, entrem nessa leitura sem expectativas e sem fazer comparação com A Paciente Silenciosa, porque a experiência vai ser diferente. Dei 4 estrelas e meia, achei um livro cheio de suspense. Eu comentei isso no blog pra vocês. Eu não consegui apontar o dedo pra ninguém ali no meio do livro pra saber quem é que tinha assassinado a pessoa. Não conseguia, todos ali tinham motivações diferentes. Eu me surpreendi no final, não consegui pensar numa coisa assim. Então, recomendo que leiam para ter a opinião de vocês. E depois me conta o que vocês acharam. Vão lá no vlog, comenta o que vocês acharam da minha viagem, dali de como eu gravei o vlog e sobre a experiência de leitura de vocês. Quero saber o que vocês acharam. Se vocês já leram A Paciente Silenciosa e também gostaram bastante como eu, foi um dos melhores suspenses que eu já li. Gosto muito daquele livro. Então, vamos conversar. Conta pra mim o que vocês acharam de A Paciente Silenciosa, se vocês também curtiram. E se vocês leram esse novo livro do autor também, a opinião de vocês. Tá bom, gente? Essas foram as leituras que eu fiz durante o mês de fevereiro. Como eu disse, né? Foram poucas leituras. Mas me conta como que foram as leituras de vocês. Qual que foi o livro favorito do mês para vocês? Para mim, o meu favorito do mês foi A Fúria. Eu sou muito fã da escrita do autor. Ele escreve muito bem, então esse livro foi o meu favorito do mês. Então conta o de vocês aqui nos comentários. E me fala se vocês já leram algum dos outros livros que eu mencionei aqui no vídeo, a opinião de vocês sobre eles. Vamos conversar aqui nos comentários, que eu adoro trocar ideias com vocês a respeito dos livros. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.